Mensagem, irmãos, dessa noite é amadurecendo nas adversidades. Amadurecendo nas adversidades. Eu gostaria de te perguntar, você tem passado, ou melhor, você tem tido provação? Você tem passado por lutas? Pode dar um amém, irmãos. Amém? Tem sido difícil? Não é fácil. Nós passamos em nossa vida por muitas dificuldades, muitas lutas, muitas provações. Por isso que a mensagem nessa noite é amadurecendo nas adversidades. Nada é por acaso na minha e na sua vida. Eu e você, nós vamos ver nessa noite que ao longo da nossa caminhada, nós precisamos amadurecer na fé. Nós não podemos ficar estagnados. Nós precisamos buscar aprender cada dia mais da palavra de Deus, buscar a santificação, buscar o amadurecimento. E através do amadurecimento, nós vamos compreender melhor que Deus ele está no controle, e nada foge do seu controle, que as dificuldades vêm sobre a minha e sobre a sua vida para nos fortalecer ou para tratar algo que precisa ser tratado. Tiago, esse Tiago aqui é um meio-irmão de Jesus Cristo. E olha o que diz versículo 1. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. O interessante é que esse Tiago, ele foi crer no Senhor Jesus Cristo, ele foi salvo após a ressurreição do Senhor. Ele cresceu ao lado do Senhor Jesus Cristo, viu todas as coisas, mas ele foi crer no Senhor, foi salvo após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E agora ele escreve uma carta, uma epístola destinada às 12 tribos que andam dispersas. E essas 12 tribos aqui são as 12 tribos de Israel, são judeus cristãos. A carta de Tiago é uma carta de grande ensinamento para a minha e a sua vida, na prática. Como eu e você, nós devemos andar. Então, Tiago, ele tinha uma preocupação muito grande, porque nesta época, aqueles irmãos em Cristo, os cristãos, estavam sofrendo muitas perseguições. E Tiago, ele instrui estes irmãos como eles deveriam se portar mediante as dificuldades, as provações que eles iriam sofrer em suas vidas. Tiago, ele tinha uma preocupação muito grande. E o ensinamento, o livro de Tiago, é 100% aplicável para mim e para a sua vida. Deus, ele quer falar comigo e contigo nesta noite. Amém? Jamais é sugerido no Novo Testamento que o cristianismo seria uma tarefa fácil. Muitas pessoas acreditam que servir a Cristo, ir para a igreja, os problemas eles terminam. Mas eu quero dizer a você nesta noite que quando você toma uma decisão em sua vida em servir a Cristo, é aí que os problemas eles começam. Porque nós começamos a andar ao contrário do que o mundo anda. Então servir a Cristo não é fácil. Jesus Cristo, ele foi perseguido desde o seu nascimento. E se Jesus Cristo ele passou por tanta dificuldade, por tantas lutas e perseguições, eu e você como embaixadores de Cristo, representante de Cristo, não vai ser diferente. Nós seremos perseguidos, nós teremos dificuldade. Mas o que vai fazer a diferença é como eu e você, nós vamos lidar com as situações da nossa vida. Então, servir a Cristo não é fácil. Diz a palavra de Deus, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Também diz, se perseguiram a Cristo, perseguirão a nós também. Também, a palavra de Deus ela nos fala aos servos, que nós como servos seremos enviados como cordeiros para o meio de lobos. Lucas capítulo 10, versículo 3. Lucas 21, versículo 16 diz, entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, e seriam odiados de todas as nações, por causa do meu
nome, por causa de Jesus Cristo. Tudo isso envolve necessariamente uma boa dose de sofrimento, experiência comum aos que carregam sobre os seus ombros a cruz de Cristo. Há muitos ensinamentos torcidos nos dias atuais sobre o que é servir a Cristo. Quero dizer a você nesta noite que servir a Cristo não é fácil, mas é maravilhoso. Como é bom servir a Cristo. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, ele aborda, e eu também quero abordar nesta noite, 3 verdades para a minha e para a sua vida. A primeira delas é o objetivo do sofrimento. Qual que é o objetivo do sofrimento em nossas vidas? Segundo, como nos prepararmos para enfrentar problemas e as adversidades de nossa vida. E terceiro, o prêmio dos cristãos que chegam triunfantes ao final da jornada de lutas terrenas. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículos 2 ao versículo 4. Como sorrir se estou sofrendo? O objetivo das provações. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Versículo 2, ele diz: alegre-se no sofrimento. É fácil se alegrar no sofrimento? É difícil, é complicado. Mas Tiago lhe escreve: alegre-se, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Isso tem assustado muitos crentes nos dias atuais. A questão é que tem se ensinado, muitas vezes, é que crente fiel não pode enfrentar problemas. Crente não pode ter dificuldade. Crente não vai passar nenhuma necessidade. Esse é o ensino que muitas vezes tem sido ensinado. Crente não vai sofrer perseguição. Você não está aqui para sofrer, você está aqui para usufruir do melhor desta terra. Deus tem o melhor. Você não vai passar necessidade nenhuma. Você não vai passar perseguição. É isso? Muitas vezes tem sido ensinado, e Deus realmente ele vai abençoar a minha e a sua vida. Mas eu quero dizer a você nessa noite que eu e você nós não somos isentos. Nós vamos sofrer perseguições. Nós vamos sofrer muitas. Nossa caminhada na fé. Certa vez, conversando com uma senhora, colega de trabalho lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela me disse assim: eu não tenho passado muito bem. Mas eu falei: a senhora não vai no médico? Não, eu não vou em médico, porque Cristo levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu pensei assim: misericórdia. Eu, irmão, segunda-feira eu vou ir para o médico, vou tomar uma injeção, assim espero, para o meu ciático. Começou agora a incomodar o meu ciático. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que eu e você nós não somos isentos. Se você está doente, procure um médico. Teremos dificuldades, teremos provações. No entanto, na contramão de todo esse pensamento, Tiago não nos manda exigir que Deus nos dê a cura, nem sugere que determinemos que Ele faça o sofrimento acabar. Mas o que ele diz no versículo 2, alegram-se nas diversidades, nas tribulações que certamente sobrevirão sobre a sua vida. Alegre-se, tende grande gozo quando passar tribulações. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil, mas o nosso olhar deve estar diretamente focado no Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas como isso é possível? O que há no sofrimento que possa nos dar alguma razão para nos alegrar? Tiago capítulo 1, versículo 2, ele diz:
Agora nós veremos diversas provações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não é uma ou duas. Ao longo da nossa caminhada nós vamos ter diversas provações, muitas provações. Eu passei por diversas e tenho passado. Você tem passado? A ordem de Tiago aqui é que nós nos alegremos perante as provações que nós enfrentaremos. E aqui provações é adversidades, aflições, perseguições sociais, doenças, crises emocionais, desemprego. É inevitável. Nós vamos passar ao longo de nossa caminhada. Mas, como cristãos, todo sofrimento é por Cristo. Portanto, a ordem é: alegre-se. Se alegre no Senhor. Amém? Cristãos precisam decidir pela alegria. Romanos, capítulo 8, versículos 18, 24 e 25, diz a palavra do nosso Deus: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, as aflições que nós teremos nesta vida, não são para comparar com a glória em que em nós há de ser revelada. Irmãos, o céu será maravilhoso. No céu não haverá dor, não haverá perseguição. O céu é alegria, é regozijo na presença do Senhor. Então, eu e você nós vamos passar nessa terra é por tempo limitado, não é para todo sempre. O Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você lá no céu. Mas também a palavra de Deus ela fala sobre o inferno, que é um lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E lá está destinado a ir todo aquele que não crer no Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça. Por isso que hoje é o dia da salvação, não é amanhã. Decisão mais importante você pode tomar na sua vida. Crer no Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele quer transformar a minha e a sua vida e também a vida de nossa família, a vida de quem anda conosco. Os cristãos precisam decidir pela alegria. Versículo 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Versículo 25. Mas se esperamos que não vemos, com paciência esperamos. Nós precisamos ter paciência. Nossa caminhada deve ser com paciência, esperando as coisas que são prometidas. Eu e você nós não vimos, mas Paulo ele viu. E Paulo, quando ele teve aquela experiência de como será o céu, ele almejava estar com o Senhor. Então, assim, eu entendo a necessidade, que é estar aqui com a igreja, mas a minha vontade é estar com o Senhor. Filipenses fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nosso olhar, como Estevão, deve estar voltados para o Senhor. Quando Estevão ele foi apedrejado, ele enxergou os céus abertos e ele enxergou Jesus Cristo à destra de Deus. Nenhum de nós somos imunes. Nós teremos perseguições, nós teremos batalhas nessa vida. Não é fácil se alegrar quando somos tentados e perseguidos. Como você tem enxergado as provações? Como você tem enxergado as dificuldades que têm vindo sobre a sua vida? Nós podemos olhar de diversas maneiras. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova, sabendo que o teste da vossa fé opera a paciência. A chave, meus irmãos, para mantermos a alegria cristã em meio às provações é entender
que Deus está fazendo em nós e por nós, por intermédio do sofrimento. Não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, mas olhe para o que Deus está querendo falar com você. O que eu preciso mudar? O que Deus ele quer falar comigo perante essa dificuldade, perante essa provação? O que eu preciso mudar na minha vida? Quais as áreas precisam ser transformadas na minha vida? Será que eu tenho lido minha Bíblia? Será que eu tenho sido um bom servo? Será que eu tenho evangelizado, falado de Jesus Cristo? Será que eu tenho cooperado? Será que eu tenho sido um bom marido, uma boa esposa, bom filho, uma boa filha? Tudo que vem sobre a minha e sobre a sua vida, nós precisamos aprender. Tudo tem um ensinamento. Amém? Tudo tem um porquê. Mas muitas vezes nós olhamos só para as dificuldades, só para os problemas e murmuramos. Como é difícil! Como é difícil servir ao Senhor. Como é difícil vir para a igreja. Como é difícil evangelizar. Como é difícil ler a Bíblia. Murmuramos nas dificuldades. Nós não devemos olhar para Deus e falar, Senhor, por quê? Mas nós devemos olhar para Deus e nos perguntar, para quê? Se o Senhor quer falar comigo. Como enxergamos as provações, sabendo que a prova, o teste da nossa fé, é um teste que você nós passamos todos os dias. Eu tenho fé, eu sou um cristão que sirvo ao Senhor, eu sou provado. Lá fora, dia após dia. E as pessoas elas devem olhar para mim e enxergar o servo de Cristo. A prova da vossa fé opera a paciência. Será que nós somos cristãos pacientes? Será que nós temos paciência? Será que o mundo tem paciência? Irmãos, me desculpe falar isso para você, mas falta muita paciência na nossa vida. Nós não temos paciência. Nós temos muitas vezes pavio curto. Sabe como é no trânsito? Irmãos, Deus tem transformado a minha vida ao longo dos anos. Antigamente eu era muito estressado no trânsito. Hoje em dia, eu dou graças a Deus. Deus ele tem operado na minha vida. Eu sou um homem paciente. Às vezes as pessoas me cortam o meu carro, freio na minha frente e eu não peco. É uma vitória. É uma vitória. Graças a Deus que Deus ele tem transformado as nossas vidas ao longo do tempo. Mas nós precisamos ser crentes pacientes. Pais pacientes. Sabe aquele pai? O filho faz... Não tem paciência? Explode. Paciência. Marido conversar com a mulher. Paciência. Esposa conversar com o marido. Tem que ter paciência. O marido tem que falar diversas vezes. Amor, tá lá. Tá lá. Vai lá no armário que tá lá. A gente vai lá, olha. Irmãos, podem concordar porque é assim. Amor, não tá lá. Eu olhei e não tá lá. Tá lá porque eu coloquei. Aí nós, então não vamos mais procurar. Ela vai lá e estava lá. As mulheres elas têm que ser pacientes com os maridos. Paciência é algo que falta muito para mim e para você. Por isso que a prova, o teste da vossa fé, opera paciência. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito difícil em tudo dar graças. Eu passei já por alguns problemas em minha vida que eu jamais imaginei que fosse passar. Mas a palavra de Deus ela fala em tudo dai graças. Mesmo eu e você nós não entendendo, Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada foge do controle e do propósito de Deus. Em tudo, dai graças. Versículo 4.
perseverando para a maturidade. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O resultado final do processo de provação na minha e na sua vida é maturidade, é amadurecimento espiritual. E Tiago aqui ele alerta todos aqueles irmãos que estavam dispersos, amadurecerem espiritualmente, entenderem o porquê das provações. E Deus ele quer que eu e você nós entendamos o porquê das dificuldades, provações sobre as nossas vidas. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita. Precisamos amadurecer a nossa fé, dia após dia. Não podemos parar no tempo. Hoje, indo para casa de carro, nós estávamos conversando sobre a última igreja no livro de Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia. São 7 igrejas que existiram, e cada uma dessas igrejas, elas equivalem a um tempo na história, ela se aplica. E nós vemos no último tempo, no tempo da igreja de Laodiceia. E lá no livro de Apocalipse diz a palavra de Deus sobre mornidão. Quem dera vocês fossem frios ou quentes, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Uma igreja morna, uma igreja que não amadurece, uma igreja que não busca a palavra de Deus. Deus ele quer que eu e você nós amadurecemos na fé. Deus ele quer que eu e você aprendemos cada dia mais. Sejamos crentes fervorosos, crentes que louvam ao Senhor, crentes que se aprofundam na palavra de Deus, crentes que se envolvem na obra de Deus. Não podemos ficar parados, inertes, como diz lá em Apocalipse, mas precisamos ser crentes fervorosos. Amém? Crentes que amam ao Senhor. Precisamos perseverar durante as provações, olhando para Cristo, o autor e consumador da fé. Nas provações da vida, não pergunte por quê, mas pergunte para quê. O que Deus quer ensinar a mim e a você com as provações, com as dificuldades? O que tem impressionado o mundo nos dias atuais são aqueles cristãos que foram mortos, martirizados por causa de Cristo. Aqueles cristãos que, quando foram mortos, eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, os crentes ao longo da história, mas eles estavam louvando ao Senhor. Por isso, na dificuldade, louve ao Senhor. Não murmure, não reclame. Agradeça ao Senhor e fale: Senhor, por que eu estou passando por isso? Ninguém jamais cresce em tempos de paz. Não é assim? Às vezes a nossa vida, quando está tudo 100%, tudo perfeito, nós nos acomodamos. Agora, quando as dificuldades, as perseguições vêm, nós recorremos ao nosso Deus. Senhor, o que está acontecendo? Em tempos de paz, crescimento é muito difícil. As verdadeiras e as mais profundas lições da minha e da sua vida aprendemos na escola do sofrimento. Somente a dor nos mostra como somos incapazes e necessitamos de Deus todos os dias. Todos os dias nós dependemos do nosso Deus. Muitas vezes só na dor, na dificuldade nós reconhecemos isto. Nas fornalhas do sofrimento, somos convidados a desistir da nossa autoconfiança para depender exclusivamente de Deus. Amém? Dependência de Deus. Deixar a autoconfiança de lado. Confiar em Deus. Um cristão maduro pode se alegrar ante o sofrimento, porque está convencido do amor de Deus, que se revela mesmo no fogo da provação. Nós podemos confiar em Deus. Mas isso, muitas vezes nós vamos enxergar
quando nós formos crentes maduros. Crente maduro, quando a aprovação chega, ele reconhece e tenta tirar todo o ensinamento. O que está acontecendo? Agora, quando nós não somos crentes maduros, nós somos crentes imaturos, nós olhamos para as dificuldades e reclamamos e murmuramos. É assim que acontece. Você tem sido um crente maduro ou um crente imaturo? Como será? Qual dos grupos nós podemos nos encaixar? Quero dizer a você nesta noite também que Satanás ele se aproveita da provação, das dificuldades que vêm sobre a minha e sobre a sua vida para destruir a nossa fé. Esse é o objetivo de Satanás. Enquanto Deus ele utiliza da provação para fortalecer a minha e a sua vida, a minha e a sua fé, a minha e a sua caminhada. Deus, ele sempre terá o melhor para cada um de nós. Então que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Paulo lhe diz, nas minhas palavras, eu queria dar para vocês um alimento sólido, um alimento que sustenta. Eu queria dar para vocês carne, mas eu ainda não consigo dar leitinho, um alimento para a criança. Eu e você, meus irmãos, nós não podemos estagnar a nossa vida. Nós precisamos conhecer cada dia mais o Senhor Jesus Cristo e amadurecer na fé. Graças a Deus, Deus tem abençoado a minha vida e da minha esposa, porque passamos por dificuldades e problemas em nossa vida e nós estávamos certos, nós saímos por errados na situação. Foi muito difícil. Passamos lá no início do nosso casamento por dificuldade, começamos a querer olhar para o homem, mas graças a Deus nós não perdemos o foco. Deus ele nos manteve firme, tem usado a nossa vida. Agora, se eu e ela nós tivéssemos olhado para o homem, hoje nós não estaríamos aqui. Graças a Deus nós temos cada dia mais nos tornado homem e mulher, crentes e cristãos maduros na fé. Faz toda a diferença, meus irmãos. Deus possa abençoar a sua vida a ser um crente maduro. Tiago conclui versículo 4 com a expressão, e o versículo 4, sem faltar em coisa alguma. Tiago aqui, meus irmãos, ele entendeu que faltava uma coisa para aqueles cristãos, para que aqueles cristãos fossem maduros. Ele entendeu que faltava sabedoria. Sabedoria. Olha o que diz versículo 5. Sabedoria ela não se adquire na faculdade. Sabedoria ela se adquire aos pés do Senhor Jesus Cristo, escolhendo a boa parte, como Maria fez. Ela escolheu sentar aos pés do Senhor Jesus Cristo, enquanto Marta estava fazendo os afazeres da casa. Ela escolheu a boa parte. Sabedoria, meus irmãos, só aos pés do Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, e eu percebo que a nossa igreja, nós temos orado, graças a Deus, Deus seja louvado, por sabedoria, pedido por sabedoria, Deus me dá sabedoria, eu preciso de sabedoria. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, que o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Muitas vezes eu e você nós temos sofrido na nossa caminhada por falta de sabedoria. Falta tomarmos a decisão certa, conforme a palavra de Deus ela ensina. Sabedoria é a capacidade de discernir a vontade de Deus e aplicá-la às situações práticas do nosso dia a dia. Sabedoria do alto. A palavra de Deus fala lá em Provérbios que a sabedoria, ela clama pelas ruas. Olha eu aqui. Olhem eu aqui. A sabedoria tem clamado e as pessoas elas não têm ouvido.
Que adianta ter todo o conhecimento deste mundo, conhecimento terreno, e não ter a sabedoria do alto? Não adianta nada. Sabedoria é a capacidade de discernirmos a vontade de Deus e aplicá-la às situações práticas do nosso dia a dia. Sabe quando nós temos vontade de lançar uma palavra? Palavra é como uma arma engatilhada. Depois de apertar o gatilho, não dá mais para voltar atrás. Mas a sabedoria que vem do alto, ela fala assim: não fale. Silêncio. Muitas vezes o silêncio é a melhor coisa que tem de ser feita na minha e na sua vida. Sabedoria do alto, não conhecimento terreno. Sabedoria é o fruto de um relacionamento íntimo com Deus, o qual está baseado e é baseado no conhecimento e na vivência das Escrituras. Pastor, eu quero ser um homem sábio, mas eu não tenho uma vida com Deus. Eu não medito na palavra de Deus. É impossível. É impossível você ter sabedoria do alto se você não tem uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus é o nosso manual. Amém? Nossa única regra de fé e de prática. Mas como eu vou ter a sabedoria do alto se eu não medito na palavra de Deus? Impossível. Essa sabedoria habilita os cristãos a discernir qual a melhor decisão a tomar em momentos de dificuldade. E também o capacita a utilizar os momentos de provação positivamente para o fortalecimento da fé. Estou passando por dificuldade e provação, mas eu entendo que não é para me desanimar, mas é para buscar o meu Deus. Sabedoria. Agora, quando não há sabedoria e vem as dificuldades na minha e na sua vida, nós vamos olhar com outros olhos, vamos querer abandonar. Certa vez, antes do nosso casamento, eu e da Litiane, a minha tia estava grávida. E ela já tinha perdido filhos antes disso. E um mês antes do nosso casamento, ela perdeu seu filho com 7 meses. E foi muito complicado. Perdeu seu filho, ela falou assim: eu vou no casamento de você, eu amo você. Muito tempo depois, ela perdeu seu irmão, Daniel, muito jovem. Tempo se passou, perdeu sua mãe. E mediante essas dificuldades na vida, olhou e falou assim: Maurício, fica firme. Não desiste. Não te afaste. Fique firme. Que bom é servir ao Senhor. E aí, aquele dia que ela perdeu o filho, ela disse, assim como Jó disse: Deus me deu, Deus tomou. Deus é o dono da vida. Então, meus irmãos, fique firme. Seja um homem, uma mulher de Deus sábios. Compreende a palavra de Deus. Para quando vir as adversidades e a dificuldade sobre a sua vida, você possa se manter firme. Não abandone a fé que o Senhor tem confiado a você. Agora, se eu não tenho sabedoria, o que fazer? Versículo 5. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, aquele que pode dar a sabedoria do alto a você. Existem duas maneiras. Você pode pedir com fé, ou também você pode pedir duvidando. Como será que nós temos pedido sabedoria a Deus? Como será que os nossos pedidos de quarta-feira têm chegado à presença de Deus? Com fé, confiando que Deus ele pode responder, ou com dúvida, já procurando uma resposta e meios para aí nós tentarmos ajudar Deus, que é algo jamais nós vamos ajudar Deus. Com fé, peça sabedoria a Deus. A palavra de Deus fala no versículo 6 a 8, ele que pede com dúvidas. Diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando,
Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A onda do mar, como os irmãos já sabem, já conhecem, o movimento dela é inconstante. Uma hora as ondas estão para a direita, outra hora elas estão para a esquerda, elas mudam rapidamente. E assim é o crente inconstante, aquele que pede duvidando. A Bíblia ela faz essa comparação. Um crente inconstante, que hoje ele acredita, amanhã ele duvida. Hoje ele faz um propósito com Deus de servir a Deus, amanhã ele se esquece. Hoje ele faz um propósito em ler a palavra de Deus, servir, ser fiel lá fora, amanhã ele esquece. Amanhã ele já não participa mais dos cultos. Culto de quarta-feira não é importante, ou só no domingo, só no culto de ceia. Crente inconstante. Aquele que pede, duvidando. Sede firmes e inconstantes, sempre abundantes. É isso? Sede firmes e constantes, sempre abundantes, abundando, fazendo além, sabendo que o vosso trabalho não é vão, o Senhor. Sempre firmes, abundantes, constantes na obra do Senhor. Além do benefício da maturidade espiritual que o sofrimento lhe produz, Tiago ainda menciona um prêmio final para aquele que perseverar até o fim. E aqui, meus irmãos, não é perseverar até o fim na igreja local, mas é aquele que persevera na palavra de Deus. Olha o que diz versículo 12. Bem-aventurado, mais que feliz, o homem que sofre tentação. Felicidade em sofrer tentação, provação, dificuldade, só pode ter aquele que tem o Senhor. Por isso que as pessoas, quando elas vão muitas vezes em funeral, crente, elas não entendem. Elas, muitas vezes, lá naquele local, tem está acontecendo dois sepultamentos. Lugar onde há incrédulos, há tristeza. Parece que está terminando. No local onde há crentes, cristãos verdadeiros, há um semblante diferente. Porque o cristão verdadeiro, ele sabe, tem certeza sobre a sua eternidade. Hein? Que adianta o homem ganhar o mundo, perder a sua alma? Mais que feliz. O cristão verdadeiro, ele é feliz, ele é alegre, mediante as dificuldades. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. A vida cristã pode ser comparada a uma corrida de obstáculos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 26. Paulo escreve: Não sabeis vós que os que correm em estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva prêmio? Correi, de tal maneira que alcanceis. Então aí fora as pessoas elas correm buscando prêmios. Assim nós temos em diversos exemplos. Por exemplo, o futebol, eles ganham esse ano em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro, mas ano que vem eles têm que correr atrás porque eles já não estão no primeiro lugar. E isso todos podem alcançar. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim eu corro, não com a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo o ar. E Paulo lhe diz mais: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Prossigo para o alvo, para a eternidade, com o olhar voltado ao Senhor Jesus Cristo, para algo que é certo. Lá nos céus não tem primeiro e segundo lugar.
Lá no céu vai entrar todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo. João 3,16. Porque Deus ele amou o mundo. Não amou um grupo de pessoas, seleto. Não amou o A e nem amou o B. E mundo, em João 3,16, é totalidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Deus deu, para que todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todos têm a oportunidade de crer, ter essa certeza, caminhar com certeza, olhando para a eternidade. O cristão encontrará muitas dificuldades ao longo de sua jornada, muitos altos e baixos, pedras e buracos pelo caminho. No entanto, ao cruzar a linha de chegada, ele receberá a recompensa por todas as suas lutas travadas. Não apenas o primeiro colocado, mas também todos aqueles que cruzarem receberão prêmio. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. A alegria do cristão não depende de boas notícias. A alegria do cristão não depende de ser aprovado numa faculdade. Não depende de comprar um carro novo. A nossa alegria vem diretamente de Deus, que é a fonte da alegria. Independente das nossas situações que enfrentamos em nossas vidas, Deus ele é a nossa alegria. Amém? Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Deus ele promete, Deus ele cumpre. Deus ele não falha, momento algum, mas Deus ele é fiel. Amém? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Tiago diz que quando for provado, receberá a coroa da vida. A coroa simboliza a glória e a honra. Sendo a coroa da vida, simboliza ainda a vida abundante e real, que somente os cristãos genuínos podem desfrutar. Para o céu vai só aquele que é salvo. Quem vai desfrutar dessa alegria é só aquele que é salvo. Quem vai passar a eternidade ao lado do Senhor é só o salvo. Ah, pastor, mas Deus é bom. Deus vai dar um jeitinho. Não. Hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã. O amanhã pertence a Deus. Quem sabe você sai daqui nesta noite e tomara a Deus que isso não aconteça, mas quem sabe você não chegue até a sua casa. Quem sabe um acidente ou alguma outra coisa. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. É possível que a jornada que enfrentemos, a dor da perda de pessoas queridas, enfermidades, da solidão, diferentes níveis de perseguições. É possível nós termos tudo isso em nossa vida, no entanto, Cristo nos garante a verdadeira vida, e nem a morte é capaz de usurpar, nem a morte ela é capaz de roubar de mim e de você. Lá no céu, se você é salvo, eu vou me encontrar contigo. Eu tenho certeza da salvação. Pastor Reinaldo, você é salvo, sua filha é salva, um dia vocês vão se encontrar lá. Um dia nós vamos estar reunidos e Deus, ele é fiel. Deus, ele cumpre a sua palavra. Bem-aventurado o homem que sofre perseguição, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Paulo ele entendia a necessidade de estar aqui na terra, mas ele também sentia em seu coração a vontade de estar com o Senhor. Nossa igreja é o Templo Batista Maranata. E Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo possa voltar o quanto antes. Mas a palavra de Deus também fala que Deus ele é longânimo. Está dando tempo para as pessoas tomarem a decisão mais importante de suas vidas, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Concluo nesta noite. Deus ele nunca prometeu uma vida fácil para mim e para você.
Servir a Deus não é fácil, mas prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida. Amém? Nós podemos a todo instante, a todo momento orar, confiar e depender do nosso Deus que está conosco. Nossa vida é um processo de aperfeiçoamento até o dia de Cristo, processo de santificação, aprendizado dia após dia. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas nós procuramos dia após dia e devemos procurar se aprofundar na palavra de Deus, conhecer cada vez mais, ser mais parecidos com Cristo. Por isso quero te aconselhar nesta noite, enxergue as provações como uma oportunidade para se aproximar de Deus. Mediante as dificuldades, não é fácil, mas procure estar mais próximo de Deus. Tem todas as respostas para a minha e para a sua vida. Persevere no caminho do Senhor. Fique firme, não te desvie, nem para a esquerda e nem para a direita. E peça sabedoria a Deus, que pode dar a você. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Leia Tiago. Leia todos os capítulos de Tiago e aprenda do Senhor. Amém? Se coloque em pé, vamos estar orando. Oramos. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que foi trazida nesta noite. E como é bom nós termos a certeza que o Senhor está conosco todos os dias de nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa caminhada na fé não será fácil. Nós vamos ter perdas, nós vamos passar por perseguições, muitas vezes, ó Deus, de nossa família, por lutas, por enfermidades, mas nós sabemos que nada disto nessa terra nós podemos comparar com o que nos espera lá nos céus. Lá nos céus, ó Deus, nós sabemos que será algo maravilhoso, algo que o Senhor tem preparado para nós. Que a qualquer momento o Senhor voltará e levará a sua igreja. Abençoe, ó Pai, a vida de tua igreja, Senhor. Nós possamos nos manter firmes nos teus caminhos. Nós possamos, ó Pai, amadurecer cada dia mais na fé, Senhor, na tua palavra. E nós possamos, ó Pai, buscar a sabedoria do alto, não a sabedoria, ó Pai, o conhecimento deste mundo. Tenha misericórdia, ó Pai, cada um de nós. E também, ó Deus, quero pedir nessa noite, se há alguém aqui nessa noite que não conhece o Senhor Jesus Cristo, se há alguém aqui nessa noite que não tem certeza da salvação, todos de cabeça baixa e olhos fechados. Pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Pastor, se eu morrer agora, eu não sei se eu vou para o céu. Mas eu gostaria de ter essa certeza. Que a palavra de Deus, ela diz, o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Igreja não salva. Ir à igreja não salva. Ser batizado não salva. Ser fiel nos dízimos não salva. Ler a Bíblia não salva. Quem salva? Tem alguém aqui nesta noite que entende e pode dizer, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Apenas levante sua mão. Nós vamos estar orando por você. Este é o convite. Essa decisão mais importante que você pode fazer na sua vida é crer no Senhor. Ter certeza da sua eternidade. Certeza de que você não irá para o inferno. Alguém aqui nesta noite poderia dizer, pastor, eu não tenho certeza da salvação, mas eu quero sair daqui nesta noite tendo essa certeza, crendo no Senhor Jesus. Apenas levante a sua mão. Se não há ninguém, nós estaremos orando. Mas eu te aconselho, não deixe para amanhã, porque amanhã pertence a Deus. Quem sabe amanhã você não estará mais aqui, mas hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. E a partir de ti, Deus pode transformar a vida também dos seus familiares.
Oramos.